nessa semana, uma série de mensagens, reflexões, meditações, reuniões de grupos pequenos nas casas, pensando naquela carta que o Senhor inspirou João a escrever para cada igreja da Ásia Menor. Essas cartas refletem o que acontece com todas as igrejas em todos os tempos. Hoje nós vamos olhar uma igreja terrível. A pior delas, a igreja que mais tristeza trouxe ao coração do Senhor, a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse, no capítulo 3, nós temos as 3 últimas cartas escritas na inspiração por João, mas debaixo do mover do Espírito Santo na vida dele. Chama-nos muito a atenção que a penúltima carta é a carta à igreja de Filadélfia, que é a igreja do arrebatamento. É a igreja que representa os cristãos que serão arrebatados, a igreja de Filadélfia. Para essa igreja, o Senhor diz que tem uma porta, versículo 8 de Apocalipse 3, que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. É a porta dos céus, que vai se abrir para receber a igreja. É a porta dos céus, que todo ser humano com toda a sua ciência e capacidade, e que na sociedade atual e no decorrer dos anos, tem tentado apagar a imagem de Deus na terra e perseguir a igreja na terra, não vai poder fechar essa porta. Satanás tem perseguido a igreja na terra e matado alguns dos nossos irmãos, colocado outros nas prisões, e em outros casos, levado alguém até a perder o emprego, por causa da fé. Mas Satanás não vai poder fechar aquela porta do céu. A igreja de Filadélfia é uma igreja maravilhosa. Ela tem como a principal característica a capacidade de reter o que recebeu do Senhor, de guardar o que recebeu do Senhor. Diz aqui no versículo 10 que essa igreja é aquela que guarda a minha palavra de exortação e perseverança. Um pouco antes, no final do versículo 8, o Senhor diz que essa igreja é aquela que guardou a minha palavra, dando ênfase a essa capacidade de guardar a palavra, de reter a palavra, de não deixar a palavra fugir na hora que precisa dela. Existe um momento que a gente precisa da palavra. A gente vem aqui no templo, ouve uma ministração bíblica, ou reserva um momento para estudar a Bíblia, ou lê a Bíblia em particular, não para acumular uma gama de conhecimento, mas para fazer um estoque. Diga para o seu irmão, fazer um estoque, irmão. Estoque da palavra. E estoque serve para quê? Para que na hora que precisa, vai lá e pega. Tem horas na vida que a gente precisa tomar decisão. Tem momentos que a gente precisa saber reagir num determinado problema. Existem instantes que a paixão da nossa carne aflora, e a nossa carne quer ter um impulso, uma ação, um comportamento pecaminoso ou destruidor. E é necessário ir lá na despensa da palavra e pegar a palavra. Essa igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Essa igreja que as pessoas sabem reter a palavra para usá-la na hora certa. Não é uma igreja de super-homens. Esse versículo 8 diz: eu sei que você tem pouca força. Veja, não é uma igreja de gente forte, mas é uma pessoa que é uma igreja que, apesar das suas debilidades, ela consegue guardar a palavra, reter e usar a palavra. Essa igreja é uma igreja que tem dificuldades, porque lá perto dela, diz aqui no texto sagrado, no versículo 9, que existem até aqueles que fazem parte da sinagoga de Satanás, que perseguem essa igreja. Desculpe.
Mas essa igreja, apesar da debilidade, apesar da perseguição, apesar da dificuldade, ela guarda o que é mais importante. Ela não perde o que é mais importante. E ela usa o que é mais importante. Por isso que o Senhor diz: eu vou abrir uma porta e ninguém vai poder fechar. Eu vou abrir uma porta no céu e essa igreja vai subir e ninguém vai poder fechar essa porta. Enquanto não chegar o último dessa igreja, essa porta não vai ser fechada. E o Senhor vai mais além, e Ele diz, e não acaba por aí. Essa igreja maravilhosa é que tem a promessa de ser vencedora, no versículo 12. E o Senhor diz assim: e eu farei de você uma coluna no santuário do meu Deus. Você jamais sairá de lá, da eternidade. Você vai viver uma eternidade comigo, plantado nessa eternidade. Ninguém arrancará você dessa eternidade. Essa eternidade será tua. E diz mais: e eu ainda escreverei em você o nome do meu Deus. Você vai ter uma identidade com o meu Deus. E também o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, o lugar onde essa igreja vai morar. É a igreja maravilhosa. É a igreja do arrebatamento. É a igreja de Filadélfia. Mas assim como na parábola das 10 virgens, existem as 10 que sobem e existem as 10 que ficam. E as 10 que ficam é a igreja de Laodiceia. As 10 que ficam é a outra carta, a última das cartas. Agora é a igreja de Laodiceia, essa igreja reprovada. Essa igreja que está debaixo de uma palavra condenatória do Senhor. Essa igreja que faz o Senhor usar expressões fortes contra ela. É a igreja que fica. É a igreja que não vai subir. E nós estamos selando o nosso destino como pessoas. A nossa alma está agora sendo direcionada para a igreja de Filadélfia ou para a igreja de Laodiceia. Toca no seu irmão e diz: você é Laodiceia ou você é Filadélfia? Um dos dois, você é Laodiceia ou Filadélfia. A igreja de Filadélfia é maravilhosa, a igreja de Laodiceia é terrível. É terrível, nós gostamos tanto da igreja de Laodiceia, ela é tão boa, que até a gente põe nome de Filadélfia, eu digo. Nós gostamos tanto de Filadélfia, que a gente até põe o nome de Filadélfia nas coisas. Grupo de jovens Filadélfia, já encontraram? Coral Filadélfia. As denominações que põem nome nas igrejas locais, colocam Igreja Batista Filadélfia. Ah, você já saiu, tem Gêmeos Filadélfia. Vocês já viram Gêmeos Laodiceia? Vocês já viram Igreja Batista Laodiceia? Igreja Batista Sardes? Não, a gente fala da igreja de Filadélfia porque ela é maravilhosa, a igreja de Filadélfia. É a igreja que o Senhor nos convida a fazer parte. Ela tem uma porta aberta no céu. E o Senhor vai receber essa igreja. Mas a igreja de Laodiceia é o contrário. A igreja de Laodiceia é a igreja que o Senhor disse para ela, versículo 20, eu estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia é uma igreja que não tem uma porta aberta no céu. E que até a porta da sua vida está trancada. Está fechada para o Senhor. O Senhor não consegue entrar na vida desse crente, dessa igreja de Laodiceia. O Senhor não consegue mexer com ele, com ela. Esse crente de Laodiceia é uma pessoa que ele não vai subir o céu. E ele não permite que Jesus desça do céu para a sua vida. Ele não permite que Jesus entre. Ele tem a chave da porta. Para a igreja de Filadélfia, Jesus diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi. A chave do reino. A chave do controle. A chave da liderança. A chave da direção. Agora a igreja de Laodiceia responde: eu aqui tenho a chave do meu coração. Eu que tenho a chave da minha vida. Eu ajo do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. A minha vida está trancada. Não guarda a palavra. Não usa a palavra. Porque a sua vida está trancada. A palavra apenas passa de raspão. Fala para o seu irmão, está passando de raspão aí ou está pegando você? A palavra só passa de raspão em Laodiceia. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia é aquela que tem a chave. Chave do coração. Ela põe o Senhor para fora. Tranca o coração. E o Senhor não consegue entrar. O Senhor não pode entrar.
É notório que a igreja de Laodiceia é uma igreja que está debaixo de uma acusação, de uma condenação do Senhor. Mas ela não sabe. Esse é o grande problema. A igreja de Laodiceia não sabe que ela é Laodiceia. A igreja de Laodiceia pensa que é Filadélfia. As características dela, o comportamento dela, a atitude dela é de Laodiceia. Mas ela acha que ela é Filadélfia. Por que que ela acha? Porque assim como a principal característica da igreja de Filadélfia é a capacidade de reter o que é mais importante, de guardar a palavra e usar, o principal defeito de Laodiceia é a arrogância que ela tem. É a soberba que domina o coração dela. É a altivez. Essa soberba, essa arrogância faz com que a igreja de Laodiceia chegue a dizer no versículo número 17, estou rico e não preciso de nada. Estou rico. Riqueza quer dizer abastança, quer dizer suficiência, quer dizer independência. Riqueza quer dizer satisfação própria. Eu estou contente comigo, com o meu jeito, com a minha maneira, com os meus pensamentos. Eu estou perfeito na minha forma de pensar e agir e de ser. Eu não preciso de nada. Igreja de Laodiceia, aquela que não precisa de direção do Senhor. A igreja de Laodiceia é aquela que, porque não retém a palavra, ela não tem o que usar na hora das suas situações, a não ser o seu modo de ser, o seu pensamento, a sua ideia. É uma igreja cheia de ideologias naturais, carnais, humanas, mesquinhas, egoístas e soberbas. A igreja de Laodiceia é essa que diz, eu tenho o suficiente, eu sou o suficiente. Essa é a igreja que vai ficar. É a igreja que não vai subir. É a igreja que colocou o Senhor do lado de fora. É a igreja que tomou nas suas mãos a chave da sua vida. E é a igreja que diz, eu não mudo por nada. Porque eu sei o que é melhor. É uma igreja que se encheu de arrogância e soberba. E esse é o pior pecado que alguém pode praticar. A soberba. Ezequiel capítulo 28, versículo 2, diz que Lúcifer era um anjo de Deus, o principal de todos. No versículo 8, 9 e 10, fala que Lúcifer era o modelo da perfeição. Ou seja, ele era o sinete da perfeição. Sinete é o padrão. Quando você vai fazer um tijolo, quando na olaria vão fazer um tijolo, eles pegam uma forma para modelar o tijolo. E aquela forma é trabalhada. E ela fica exatamente como deve ser o tijolo. E depois aquela forma serve para fazer todos os outros tijolos. E Deus diz que Satanás, que Lúcifer, era esse sinete da perfeição, ele era o padrão, ele era a forma, para todo homem ser como ele, para toda mulher ser como ele. Ele era perfeito em formosura. No versículo 2 de Ezequiel 28 diz, mas entrou a arrogância no teu coração. Entrou a soberba e o orgulho no teu coração. E a igreja de Laodiceia é essa igreja cheia de si. Ela se acha. Laodiceia é a igreja que se acha. Por quê? Uma grande lição que nós aprendemos com Laodiceia, irmãos, é tomarmos cuidado com as nossas habilidades, virtudes e qualidades. Tomarmos cuidado com as bênçãos que recebemos. Tomarmos cuidado com o que Deus nos fez ser. Porque Laodiceia está aparamentada, cercada, envolvida, adornada por muitos qualificativos, por muitas bênçãos, por muitas coisas boas. E não sabendo lidar com essa perfeição, assim como Lúcifer não soube lidar com essa perfeição que ele tinha, não sabendo lidar com as suas virtudes, com as suas qualidades, se ensoberbeceu no coração. Laodiceia, veja alguns fatos da história. Laodiceia é a cidade mais rica da Ásia Menor. De todas as cidades, Laodiceia era a mais rica. Era o mais importante centro comercial da região. 3 estradas construídas pelo Império Romano conduziam todos os viajantes e comerciantes a passar por Laodiceia.
tinha a maior indústria têxtil da região. Laodiceia era a mais famosa, tinha a mais famosa e competente escola de medicina ocular. Era a faculdade dos olhos. As pessoas eram tratadas dos seus problemas de visão em Laodiceia. Laodiceia teve tanta presunção com o que era, que o próprio nome da cidade de Laodiceia significa povo reinante. Laodiceia quer dizer aquele povo que reina, aquele que governa, aquele que tem autoridade. A riqueza, o dinheiro, a importância, a indústria, a capacidade científica, tudo isso envolvendo Laodiceia fez ela se sentir grande. Jamais Laodiceia esperava ser repreendida pelo Senhor. Não foi assim que aconteceu, mas claramente podemos especular. Imagine as 7 igrejas da Ásia perfiladas com seus pastores, e o Senhor, em vez de escrever a carta, chegando em cada uma delas e falando. E o Senhor chega para Éfeso e fala: eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. E Laodiceia está lá assim, balançando a cabeça, onde já se viu. Perdeu o amor por Jesus. Vá seguindo e veja o Senhor chegando em Tiatira, e Ele dizendo para a igreja de Tiatira: Tiatira, você é infantil, Tiatira. Você aceita doutrinas hereges com infantilidade. Você não se opõe às doutrinas hereges. E Laodiceia está lá no canto. Como é que pode? Como é que pode? Como é que Tiatira pode ser assim? E o Senhor vai chegando e chega em Sardes e fala: Sardes, você tem fama que está viva, mas está morta, você é um zumbi. E Laodiceia fala: amém, é zumbi mesmo. Essa igreja de Sardes nunca foi com a cara de Sardes. O Senhor chega em Esmirna e fala assim: igreja de Esmirna, embora você é pobre, você guardou meu nome. Você sofre e continua me servindo. Aí Laodiceia pensa: se está elogiando Esmirna, essa igrejinha, quando chegar aqui em mim, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com todas as minhas virtudes, com todas as minhas qualidades, se o Senhor elogiou Esmirna, que é essa igreja pobre, que fez pouca coisa, que o máximo que fez é ter um bispo lá que foi morto por causa do evangelho. Quando chegar em mim aqui, que tenho tanta coisa, que faço tanta coisa, só vai ter elogio. E eu posso imaginar o Senhor passar por Filadélfia e falar: eu tenho uma porta aberta para ti que ninguém pode fechar. E Laodiceia pensa ali do lado: se tem uma porta para Filadélfia, para mim? Para mim tem a casa inteira aberta. Aí o Senhor olha para Laodiceia e Laodiceia fala: pode dizer, Senhor. Sorrindo assim, desse jeito. Pode dizer, Senhor. E o Senhor diz: você declara que é rico, que não precisa de nada, mas não reconhece que na verdade você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Desmontou Laodiceia. Ela jamais esperava receber do Senhor uma crítica. Porque tudo que ela era, tudo que ela fazia, todas as suas qualidades geraram nela uma redoma de orgulho, de vaidade, de soberba. E esse é o pior pecado que existe. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: Deus dá graça. Ele dá uma graça muito maior, mas Ele resiste. Ele se opõe ao soberbo. E essa graça que Deus dá é para o humilde. Ele abate o soberbo, mas Ele levanta o humilde. Por isso que a soberba e a arrogância é a pior marca que uma igreja pode ter, que um cristão pode ter. Porque tudo pode ser tratado, mas a soberba não tem tratamento. A soberba, o único tratamento que tem não é ninguém que dá. É um tratamento interior. O Senhor diz para a igreja, sempre tem uma possibilidade, versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Seja cuidadoso e arrepende-te.
A única possibilidade para o arrogante é o arrependimento. A única possibilidade para a Laodiceia é o quebrantamento. É a humilhação. É o se rasgar. É o se humilhar. Mas como se humilhar? Para alguém simples, para alguém que não tem qualificativos, é fácil se humilhar. Para alguém que olha no bolso e não tem nada, é fácil se humilhar. Para alguém que olha para si e não vê virtudes, é fácil se humilhar. Quem olha para os seus comportamentos e vê coisas erradas, é fácil de se humilhar. Mas aquele que pensa, eu enriqueci, eu sou grande, eu não preciso de nada, eu sou importante, como que esse vai se humilhar? Como que esse vai se quebrantar? Como que esse vai se rasgar? E por isso que Laodiceia é a igreja que viveu como igreja, mas não partiu para a eternidade como igreja. Perdeu a sua característica de igreja, manchou as suas vestes. O Senhor trata com Laodiceia. O Senhor chega a dizer para ela de uma forma forte no versículo 16: estou a ponto de vomitar você da minha boca. Náuseas. A soberba de Laodiceia causava repugnância no Senhor. Náuseas. Aquele povo daquela igreja entendia bem essa palavra. Porque embora Laodiceia tivesse tudo isso que eu falei, ela não tinha água potável. A cidade só tinha uma água quente, podre, suja. E ela não tinha água, talvez até num sentido de não ter vida, porque água é vida. Laodiceia não tinha água boa. Herodes, o tetrarca, havia mandado construir aquedutos. E esses aquedutos transportariam, como transportavam águas, de duas cidades, Hierápolis e Colossos. Só que Hierápolis tinha águas térmicas, como essas cidades de águas termais. Eram águas quentes, que vinham de lá de Hierápolis. E Colossos tinha uma água cristalina, limpa, fria, boa para se beber. Mas o aqueduto chegava no momento que essas duas águas se encontravam. O objetivo é que elas viessem, essa água viesse até Laodiceia e chegasse boa para beber. Mas não chegava, ela chegava morna. Os moradores sabiam o que era pegar uma botija de barro, e deixar a água lá durante algum tempo, algumas horas ou alguns dias, para ela começar a pegar um frescor, para perder a mornidão. Se eles tinham sede, eles não podiam beber daquela água morna, porque aquilo faria com que eles vomitassem. Eles tinham que esperar a água ficar boa para beber. E quando o Senhor abre a boca e diz para Laodiceia: eu estou a ponto de vomitar da minha boca você, porque você não é quente, você não é fria, você é morna. Eles entendiam a mensagem, eles sabiam o que o Senhor estava dizendo. É assim que fica aquela pessoa, aquela igreja soberba, aquela pessoa, aquela igreja cheia de si. Ela fica assim, desse jeito, morna. A sua espiritualidade começa a sumir, os seus comportamentos espirituais começam a desaparecer. E ela senta na sua presunção, na sua vaidade. Essa igreja teve tempo. Além dessa expressão do Senhor no versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se. Além disso, ele indica o caminho do arrependimento. Depois de constatar no versículo número 17 que eles eram miseráveis, eles pensavam que eram ricos, mas o Senhor diz: você é miserável. Eles pensavam que eles tinham uma boa visão, mas o Senhor diz: vocês são cegos. Eles pensavam que eles se vestiam bem, mas o Senhor diz: vocês são nus. O Senhor desmorona tudo que eles haviam construído em torno de si para viver essa vida de soberba. E sabe como que o Senhor diz? Ele diz assim na sequência, no versículo 18: dou-lhe este conselho. Diga para o seu irmão: Deus nunca vai deixar você sem conselho. Talvez não seja o que você quer ouvir, talvez não seja da tua maneira, talvez não venha de onde você quer que venha. Talvez você saia de casa e diz: eu vou na igreja, Senhor, usa aquele pastor para falar comigo. E você vem aqui e não sente nada, e você queria ouvir o pastor, e ter
ter uma resposta. Mas talvez você saia na rua e encontre alguém na rua e aquela pessoa fale o que você precisa ouvir. Não é quem você queria, não é o que você queria, mas o Senhor nunca deixa a nossa vida sem conselho, porque Isaías diz que Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por ser conselheiro, Ele sempre guia. Guarde uma coisa, você nunca tropeça sem ser avisado antes. Mas eu errei, eu caí, eu tropecei, eu não fui avisado. Foi? Como? Eu não lembro, ninguém me falou. Foi? É que você tem tanto barulho em você, que a voz do Senhor, quando chegou para você, passou desapercebida. Você nem percebeu o que Ele falou. Você nem percebeu o que Ele disse. Cuidado. Você nem percebeu o que Ele falou. Não é por esse caminho. Mas nunca nós ficamos sem conselho. Nunca na nossa vida nós perdemos a capacidade de andar corretamente. Porque o Senhor sempre aconselha. Mas é fato que o Senhor aconselhou aquela cidade, eles não ouviram o conselho. Por isso se tornou o exemplo da igreja que fica no arrebatamento. Daqueles que não são arrebatados, porque fecharam a porta do coração. Nesse versículo 18, o Senhor dá o conselho em 3 direções. Mas as 3 direções que Ele dá, começa sempre com o mesmo verbo, comprar. Ele fala, compre. 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 Comprar não é ganhar. Ganhar é graça. Ganhar é favor. Comprar tem preço. Comprar tem desgaste. Para comprar precisa primeiro reconhecer que não tem. Porque a gente compra aquilo que a gente entende que precisa e não tem. A gente não compra o que não precisa, pelo menos deveria ser assim. Se compra algo que não precisa é porque julgou que precisava, ou que queria. O Senhor começa dizendo, meu conselho vai nessa direção, você vai precisar comprar. Você vai precisar despender de recursos, é assim que compra. Para comprar o que não tem, para Laodiceia comprar o que não tem, ela vai precisar gastar. Ela vai precisar perder. Porque quando a gente compra, a gente perde. A gente tem aquele dinheiro, comprou, não tem mais aquele dinheiro. Pode ter aquilo que compramos, mas não tem mais aquele dinheiro. Precisa valorizar mais aquilo que vai ter do que aquilo que tinha. O Senhor diz, você precisa valorizar mais o que eu estou dizendo para você ter do que aquilo que você tem. Pega esse dinheiro que você acha que tem muito, que você é rica. Pega esse dinheiro, se desfaz dele, compra. Compra o que você precisa. Compra o que é mais importante. Compra o que você não tem. E aí o Senhor começa a dizer para eles, a primeira coisa que você precisa comprar é ouro refinado no fogo. E assim você vai se tornar rico. É simples a gente sentar aqui no templo e entender esse tipo de mensagem. Mas quando o Senhor fala para uma igreja que estava no centro bancário da sua época, onde estava o que hoje nós chamaríamos de bolsa de valores, que nós chamaríamos de mercado nervoso, onde estava tudo aquilo da rase ali, onde as riquezas estavam concentradas. O Senhor diz, você é pobre, você é miserável, você precisa pegar tudo isso que você acha que tem, que é importante, se desfazer para comprar de mim ouro. Ouro puro. O salmista Davi diz, a tua palavra, ó Deus, é mais preciosa do que o ouro, do que a prata refinada. Olhe para a igreja de Filadélfia do arrebatamento. É a igreja que o Senhor diz, você mesmo tendo pouca força, guardou a minha palavra. Você não tem força, mas guardou a minha palavra. Laodiceia, o Senhor diz, você não tem riqueza. Você precisa se desfazer do que você pensa que é a riqueza, para comprar a verdadeira riqueza. E o Senhor diz, ainda assim, não compre em qualquer lugar. Ele diz, compre de mim. Compre de mim ouro. Depois de uma repreensão dura do Senhor Jesus para os discípulos, 5.000 pessoas se afastaram, ficaram 12, e Jesus falou para eles, e vocês, não vão embora também? E Pedro, dessa vez ele acertou. Ele errava às vezes, mas às vezes acertava. E Pedro falou, Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens o ouro. Só tu tens a palavra da vida eterna.
É Jesus que tem o ouro. Compre de mim o ouro. Segunda coisa que Jesus diz aqui nesse versículo 18. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Irmãos, eles tinham a maior indústria têxtil da época, como eu disse para vocês. Só que eles produziam uma lã negra, uma lã preta. Se você olhar hoje, as burcas naquela região de deserto são pretas. O preto, cobrindo todo o corpo. Aquela lã pode parecer loucura, mas é ela que protege tanto do frio como do calor. É a lã preta. E eles se sentiam protegidos das condições climáticas. Eles sentiam-se que não teriam problemas. Pode vir o inverno, pode vir o verão. Nós temos a maior indústria de lã. Os povos vêm aqui comprar essa lã preta que nós produzimos. O Senhor diz para eles: compre de mim roupas brancas e vista-se da sua vergonhosa nudez. Como nudez, nós temos nossa roupa rica, nossa roupa protetora, nós temos a nossa capa, a nossa lã negra, cobiçada pelos outros povos. Tem gente que viaja centenas de quilômetros para comprar nossa lã, e o Senhor diz que a nossa nudez é vergonhosa, está exposta, estamos nus. Tudo que você constrói, que eu construo na nossa vida, pelos nossos recursos, são vestes sujas, impotentes para proteger. Nosso conhecimento, nossa ciência, nosso dinheiro, nossa capacidade, nossa habilidade, nossa experiência, tudo isso são vestes que não podem cobrir, que não podem proteger. O Senhor diz: rasgue essas vestes, compre de mim as vestes brancas. Elas podem ser loucura para essa região do deserto, todo mundo usa preto. Todo mundo valoriza o preto, mas compre de mim as vestes brancas. Sabe por quê? A maior proteção que nós podemos ter é pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todos os pecados. Essa é a maior proteção que alguém pode ter: ser alguém perdoado, ser alguém lavado com o sangue do Cordeiro de Deus. Não tem proteção melhor do que essa. O Senhor diz ainda no versículo 18: compre mais uma coisa. Compre colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eles produziam um colírio muito especial. Afinal de contas, a faculdade de cuidados dos olhos estava lá. Eles dominavam toda a ciência de tratar dos olhos. Os viajantes andavam por aquelas areias do deserto. Os seus olhos ficavam vermelhos, ficavam queimando, ardente. Eles iam até Laodiceia. Eles compravam colírio de Laodiceia para tratar os seus olhos, para ter frescor. E o Senhor diz para eles: essa arrogância de vocês faz com que vocês sejam cegos. Mesmo vocês tendo o melhor colírio que pode ter, mas essa presunção que vocês criaram em torno de si mesmos, achando que vocês não podem nunca perder nada, porque vocês já têm tudo e não precisam de mais nada, fez de vocês cegos. Eu aconselho que vocês comprem de mim o verdadeiro colírio. O colírio que vai iluminar a vida de vocês. Jesus diz, está registrado no Evangelho de Mateus, que os olhos puros têm o poder de purificar todo o corpo. Quando Jesus diz compre colírio, Ele está dizendo limpe a sua visão, limpe os seus olhos, porque os arrogantes têm uma visão distorcida das coisas. Os arrogantes não enxergam as coisas como são. Os arrogantes, eles acham que as pessoas estão sempre abaixo delas. E elas não. Elas estão vendo corretamente. Jesus diz, você precisa de colírio. Por fim, o Senhor dará a palavra-chave para eles, e a palavra-chave é essa chave. Se alguém ouvir a minha voz. A voz do Senhor fez o que, irmãos? Trouxe conselhos. É assim que a gente ouve a voz do Senhor, ouvindo os conselhos. A voz do Senhor veio e trouxe conselhos. Olha, seja diligente. Preste atenção. Compre de mim essas coisas.
Aí o Senhor então depois diz, nesse versículo 20, eu estou do lado de fora, mas se você ouvir a minha voz e abrir a porta, olha a palavra-chave. Para a igreja de Filadélfia, Jesus diz, eu tenho a chave. Eu abro uma porta, que ninguém vai poder fechar, Mara. Eu abro uma porta. Para a igreja de Laodiceia, Jesus diz, a presunção de vocês me colocou do lado de fora da igreja. A chave está na sua mão. Sabe qual é o grande problema dos crentes de Laodiceia? É que eles ficam falando para o Senhor abrir a porta. Fala para o seu irmão, pergunta para ele, será que a chave não está na tua mão não, irmão? Coisas não estão bem, Eduardo? Tem pessoas que ficam diante do Senhor. Senhor, eu preciso que mude esse quadro. Eu preciso que mude essa situação. Eu preciso que o Senhor abra uma porta. Mas o problema é que eles estão com a chave na mão. Para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz assim, se alguém abrir a porta, se você pegar a chave que um dia você tomou da minha mão, a chave que fez você achar que você tem a capacidade de fechar a porta do coração para mim, contrariar o que eu falo, ir contrário ao que a minha palavra te ensina, ao meu conselho. Você achou que pode seguir contrário ao meu conselho? Trancou o seu coração, me colocou do lado de fora. Mas eu estou aqui, do lado de fora batendo. E se alguém abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou ceiar com você. Ceia é coisa para gente íntima. Ceia não é para qualquer um. Ceia é o jantar. O almoço a gente faz no bar da esquina. A gente está correndo no dia a dia e a gente almoça naquele restaurantezinho, no Mosca Morta lá. Tinha um restaurantezinho por aí no bairro que era ruinzinho. E a gente em casa falava assim, lá é o Mosca Morta. E um dia nós fomos com as nossas filhas lá. E quando nós chegamos lá, uma delas perguntou assim, na frente do dono, aqui é o Mosca Morta que você falou? Durante o dia a gente come nos moscas mortas. Nas lanchonetes, come as coxinhas. Come sozinho, cercado de um monte de gente que a gente não conhece. Mas um costume antigo, não perca os costumes antigos. Filho veio da escola, mulher, o marido do serviço, se encontram em noite em casa e aí é a ceia. É um momento íntimo, é um momento da família. A ceia é reservada, é fechada, é só para quem é próximo. Jesus diz, se você pegar a chave e abrir, eu vou entrar e aí eu vou ceiar com você. Eu vou me tornar íntimo teu, próximo teu. Eu vou fazer a refeição que só a família faz junto. Mas a chave está na tua mão. A chave está na tua mão. Ouça o que o Espírito Santo está te falando, através da minha boca. A chave está na tua mão, para abrir a porta que precisa ser aberta. A chave de Davi está na mão do Senhor. E com a chave de Davi ele já abriu os céus para nós. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. E um dia entraremos por essa porta por toda a eternidade. Mas hoje, as chaves estão na nossa mão para as coisas dessa vida. Para resolver os conflitos, para solucionar os problemas. Para prosperar. Para alcançar resultados. Para vencer as tentações. A chave está na nossa mão. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou ceiar com você. E olha só o que ele fala ainda no versículo 21. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono. Pouca coisa? Oh. Ao vencedor, ao que vencer o seu orgulho, ao que vencer a sua soberba, a sua arrogância, eu vou te dar uma condecoração que eu não falei para outros que daria. Porque aquele que vence o maior pecado vai ter a maior honra. Aquele que vencer o seu eu, aquele que morrer para que Cristo viva, vai ter a maior honra. Ao vencedor
eu darei que se sente comigo no meu trono. Vai reinar comigo. Vai ter autoridade junto de mim. Convido você a ficar em pé. Talvez você vai ouvir agora o apelo mais difícil de atender que você já ouviu, você que é crente. É Santa Ceia, hoje é ceia. Ceia é para família. Ceia é para os íntimos. Então o apelo é para íntimos, é para a família. Família é aquele que está na igreja. E a palavra de hoje diz que está na igreja. Mas qual igreja que você está? Está em Sardes, Esmirna, Tiatira, Éfeso, Filadélfia? Ou você está em Laodiceia? E o apelo é para aquele que está em Laodiceia. Sabe qual é a característica do crente de Laodiceia? Orgulho. 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 Salomão, ele escreve em Provérbios que o orgulho, a soberba, chega antes da ruína. O orgulho precede, chega antes da ruína. Depois do orgulho vem a ruína. Um abismo leva a outro. Satanás, Ezequiel 28, se orgulhou, era o príncipe de Deus. Era o padrão do que deveria ser o homem. Era o sinete da perfeição. Se orgulhou. E Deus o afastou, o destruiu. Meu cronômetro está dizendo, teu tempo acabou. Timer concluído. Para de tocar, já sei. Não posso parar agora. Só não jogo você fora que você é caro. Alguém desliga essa porcaria. Eu fui resolver colocar cronômetro para pregação. O que deu, Francisco? Para que guardar esse orgulho? Para quê? O que está ganhando com isso? O que está ganhando? Vem aqui, vamos orar. Você que hoje vai quebrar o orgulho, vem aqui, vamos orar. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Eu queria simplesmente liberar sobre você uma mudança. Uma palavra que mudasse tudo. Não dá. A palavra do Senhor é essa: arrepende-te. Seja diligente e arrependa-se. É só assim. Vem aqui quebrar o seu orgulho. Vamos cantar. Quero voltar ao início. Venha uma irmã junto com ela. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao
Senhor, a minha oração eu faço a Ti com a Tua palavra aberta, declarando que o Senhor diz. O Senhor diz aqui que o Senhor nos concede graça maior, porque a Escritura declara que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Me impressiona, Deus, que embora o Senhor condene o roubo, o Senhor não se opõe aos ladrões. Embora o Senhor condene a prostituição, o Senhor não se opõe às prostitutas, porque em nenhum lugar na Bíblia diz que o Senhor se opõe às prostitutas. Embora o Senhor tenha nojo da corrupção, do suborno, a Bíblia não diz que o Senhor se opõe aos corruptos. Mas a Tua palavra, Deus, diz que o Senhor se opõe. O Senhor trabalha contra os orgulhosos. Muitos conflitos profissionais, parentais, na irmandade da igreja acontecem por causa desse orgulho. Deus, eu lhe peço que o orgulho nesta noite seja quebrado naqueles que pegaram a chave do coração e abriram para receber, para comprar o que não tem, para comprar o ouro, para comprar as vestes brancas, para comprar o colírio. Aquele que se desfaz da sua riqueza natural, aquilo que lhe deu arrogância, aquele que se desfaz daquele dinheiro que lhe deu soberba, para poder comprar os verdadeiros valores. Aqui na Tua palavra diz que o Senhor dá graça a esses, aqueles que jogam o antídoto sobre o orgulho, que é a humildade. O Senhor dá graça a eles, o Senhor dá favor a eles. O Senhor os visita com Teu amor e cuidado. E eu peço que isso se cumpra na vida desses irmãos que não tiveram problema de se expor, que venceram, Senhor, a arrogância e se humilham debaixo da Tua poderosa mão agora, para receberem, Senhor, aquilo que perderam, aquilo que deixaram de ter. Eu oro a Ti, Pai, recebe essas vidas debaixo do Teu amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja inteira aplauda ao Senhor pela Sua palavra. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.